Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos do verso de número 8 ao verso de número 16. Quantos irmãos procuram, quero deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade e o privilégio que Deus me concede de retornar nesta cidade, em especial nesta casa de oração. Sou grato a Deus por esse presente e este privilégio. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eurismar, a sua esposa, os seus filhos. Que Deus continue abençoando, prosperando esta casa de oração, juntamente com o servo de Deus e a cada irmão aqui presente. Já estamos no dia 5 de janeiro, mas o que eu quero desejar aos irmãos é um feliz 2023. Que Deus continue vos abençoando, prosperando, que as mãos de Deus estejam estendidas sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se de uma coisa: quem prometeu e começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8, diz assim: a viúva de Serepta. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou novamente e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão tão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então disse Elias: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traga-me para fora, depois você faça para você e para o teu filho. Se você crê, receba a profecia. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. E foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Levanta a mão e receba a profecia: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Israel está passando por uma crise, ou uma grande crise, e dentro da crise que Israel está passando, Israel está vivenciando uns dias sombrios na área espiritual, porque o afastamento de Deus, eu peço que você preste atenção no que eu estou falando para você entender, porque esse início da mensagem aqui é muito importante. O afastamento de Deus estava grande em Israel. O inimigo estava conseguindo afastar o povo de Israel da presença de Deus. Porque o diabo, irmãos, o reino das trevas, ele sabe e ele tem uma organização, preste atenção nisso. O reino das trevas tem uma organização perigosa, porém minuciosa e de uma forma tremenda para trabalhar. O reino das trevas é invisível, o reino das trevas é maligno, mas o reino das trevas também é astuto. Eu não vou falar do invisível e do maligno porque o horário não permite, mas eu quero falar da astúcia. O diabo é astuto, e preste atenção no que eu estou dizendo: o diabo é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Até porque se o diabo se apresentasse de chifre e rabo, essa igreja não cabia de tanta gente que tinha aqui. Se o diabo se apresentasse do jeito que ele é de verdade,
tinha menos pessoas pecando lá fora e muito mais gente dentro da igreja de Deus. Porque o diabo, ele trabalha de uma forma astuta, e ele, na sua astúcia, ele se torna muito perigoso. Preste atenção, o que eu vou dizer aqui agora é forte, pesado, mas é real. Se tem uma coisa que o diabo tem lutado nesses dias com a sua astúcia, é afastar o homem e a mulher da presença de Deus. Eu vou repetir, é afastar o homem e a mulher da presença de Deus. Preste atenção aqui, o diabo está mais preocupado em nos afastar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. Eu vou falar novamente porque eu não estou falando errado não. O diabo está mais preocupado em nos afastar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. Porque estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Eu posso estar na casa, mas longe do dono da casa. Eu posso estar erguendo a mão para adorar, mas a minha adoração pode não passar desse teto. Eu posso estar vindo na casa dele, mas longe dele. Porque estar na casa de Deus não é sinônimo de estar na presença de Deus. Eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando que vir na igreja não é importante. Pelo amor de Deus, não distorça a minha linha de raciocínio. Não vai sair daqui dizendo, um pastor que pregou lá no Janeiro Profético disse que não é importante ir na igreja não, o importante é estar na presença de Deus. Eu vou te dar uma notícia, e na igreja, se todo crente soubesse aproveitar essas horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Ou seja, estar na igreja é muito importante. Eu só estou dizendo que nem sempre quem está na igreja está na presença de Deus. Mas vir na igreja não deixa de ser importante, porque enquanto eu estou na igreja, se eu sei adorar, se eu abrir o coração, se eu entregar o que é dele, se o meu coração se rasgar diante dele, enquanto eu estou aqui, Deus está trabalhando ao meu favor. Enquanto você, glória, enquanto você adora aqui, Deus muda a tua semana. Enquanto você adora aqui, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus visita os teus filhos. Enquanto você adora aqui, Deus te dá saúde. Receba esta palavra. Enquanto você adora aqui, Deus abre porta onde não tem. O gigante cai, o leão dorme, e o nome de Deus é glorificado. Se você souber aproveitar essas 2 horas de culto, a tua vida será muito diferente. Quem sabe tem alguém aqui que o inimigo preparou para chorar essa semana. Quem sabe tem alguém aqui que o inimigo está articulando para não chegar no fim do dia, no fim do mês. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus. O nosso culto hoje aqui, Deus não vai preparar só um dia 5 de vitória não. Eu estou profetizando, Deus tem semana de vitória, mês de vitória, ano de vitória. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Tem gente, pastor Eurismar, com medo do governo que entrou agora. Está com medo, mas vou dar uma notícia para você, meu irmão. Eu quero dar uma notícia de crente para alguém aqui. Não é homem que coloca pão na tua mesa não. Não é homem que vai colocar uma picanha na tua casa não. Não é homem que vai colocar combustível no teu carro para andar não. Eu quero te dar uma notícia, quem cuida de você continua no trono. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Receba o peso dela. Oh, glórias, glória. Mas vamos para o texto aqui. Estar na casa de Deus não é sinônimo de estar na presença de Deus. E isso é uma forma que o diabo tem usado para afastar muita gente da presença de Deus. Aquele sapatinho de algodão, aquela pisadinha leve, aquele negócio diz, não tem nada a ver, o que tem? É só um pouquinho, não interessa, isso aí ninguém... deixa de ser quadrado, deixa de ser cafono, isso aí não tem nada a ver. É a astúcia do inimigo para te tirar da presença de Deus. Agora, voltando aqui para o texto, o inimigo estava conseguindo fazer isso com Israel, porque Israel estava passando por uma crise espiritual pesada. Israel estava afastado da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o rei da época era Acabe. Presta atenção nisso. Acabe reinava em Israel. A Bíblia diz que aquele homem foi ímpio. Aquele homem, diz o texto, que ele queimou filho no altar de deuses pagão para ter sucesso no reinado. A Bíblia vai dizer que ele foi perverso. A Bíblia vai dizer que ele foi mau. A Bíblia vai dizer que ele foi idólatra. A Bíblia vai dizer que ele ganha o pior título que um rei ganhou na época. Ele foi o pior rei de Israel. Agora, tem uma frase aí fora que vai dizer que se nós não tomarmos cuidado, o que é ruim pode ficar pior. E aqui aconteceu isso. Porque além de Acabe ter essas características negativas,
a Bíblia vai dizer que ele ainda se casa com Jezabel. Jezabel, diz a história, que era filha do rei dos Sidônios. Ela foi sacerdotisa no templo de Baal. Foi ela que influenciou Acabe a construir um templo para Baal em Israel. Preste atenção nisso. Pode parecer fraco a frase que eu estou usando, mas é muito forte. Na terra de Deus, terra que Deus tinha dado ao seu povo, vem uma mulher idólatra, perversa, e convence o rei de Israel a construir um templo para o seu Deus pagão dentro de Israel. A história diz que ela manda trazer os profetas de Baal da sua terra e começa a pregoar em todo Israel contra o Deus de Israel e a favor de Baal. A Bíblia não diz, mas a história me conta que ela começou a pregar mais ou menos assim: olha, o Deus de vocês não existe mais, o Deus de Israel é morto. Eu até entendo que o Deus de vocês foi grande, eu até entendo que o Deus de vocês trabalhou, eu já ouvi falar que o Deus de vocês vos arrancou do Egito, eu sei que o Deus de vocês vos conduziu pelo deserto, eu sei que o Deus de vocês abriu o caminho no meio do mar para vocês passar. Preste atenção, porque o diabo é astuto e o diabo conhece a tua história. Ela começou a dizer: eu até sei que o Deus de vocês fez sapato crescer no pé, roupa crescer no corpo, cuidou de vocês de dia no calor do sol, cuidou de vocês à noite no frio do deserto. Eu até sei de tudo isso, mas eu tenho uma notícia para vos dar: o Deus de Israel não existe mais, o Deus de Israel morreu, o Deus de Israel já era, o Deus de Israel é morto. Mas ela disse assim: não fique triste, está sendo construído um templo aqui em Israel. Esse templo vai ser para o Deus chamado Baal. Fica tranquilo que o Deus de vocês morreu, mas o meu Deus vive, e o meu Deus vai ser Deus de vocês também. Olha o que ela começou a dizer: o meu Deus vai mandar água, o meu Deus vai mandar chuva, o meu Deus vai cuidar da vossa horta, o meu Deus vai cuidar da vossa plantação, da vossa lavoura, o meu Deus vai cuidar do vosso gado, o meu Deus vai cuidar da tua semente. Baal reina, Baal manda, Baal vai cuidar de vocês. E diz o texto que isso foi proliferando na mente do povo de Israel. E pasme os irmãos, diz o texto, diz a história, que muitos foram acreditando nessa pregação. Porque de repente você está me ouvindo aqui, mas quem sabe que tem gente que diz assim: ah, mas quem é que vai acreditar num negócio desse? Meu irmão, se tem uma coisa que o diabo não tem pressa, é de te afastar da presença de Deus. Se todo dia ele jogar uma pedrinha, e nessa pedrinha ele vai construir uma barreira, e essa barreira lá na frente vai te afastar da comunhão com Deus, ele não acha que ele perde tempo, pelo contrário, ele vai investir nisso para te afastar de Deus. Mesma coisa foi Jezabel em Israel. O texto diz que ela vai proliferando essa mensagem, e essa mensagem vai entrando no coração do povo de Israel, e a maioria foi se entregando, e a crença dela dizendo que Deus tinha morrido, e Baal sim vivia, Baal sim reinava. Agora preste atenção: quando o diabo pensou eu ganhei, Deus levantou Elias. Porque Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Eu vou repetir: Deus sempre vai ter uma boca para dizer: assim diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus sempre vai ter uma boca. Irmão, como é importante ter boca de Deus na terra. E Deus tem os seus remanescentes, viu? Deus tem os seus remanescentes. Eu saí de São Paulo um dia, fui viajar para o estado do Mato Grosso do Sul. Eu tinha que descer em Campo Grande e entrar muito para dentro do estado do Mato Grosso. E eu preocupado porque eu estava indo numa viagem e achei lá com as crianças em casa e os meus filhos passando mal. Mas quando eu cheguei lá no estado do Mato Grosso, só para os irmãos terem uma base, saí de São Paulo 10 horas da manhã, peguei o voo, voei 3 horas, desci em Campo Grande, cheguei na cidade já perto da hora do culto. Eu estava na igreja, mas minha cabeça estava dentro de casa. Eu estava pensando em a minha esposa, meus filhos pequenos, 2 passando mal de uma vez só, e a minha casa. Eu devia ter ficado lá para ajudar minha esposa, mas quando eu pensei, quem sabe alguém olhava para mim, eu de cabeça baixa, olho fechado, eu fiquei imaginando. Tinha irmão que talvez estava olhando para mim pensando: ó, o pastor está em espírito de oração para pregar. Nada, eu estava ali no corpo, mas a minha cabeça estava dentro de casa. Mas alguém apertou o meu joelho. Quando eu abri os olhos, era o pastor. O pastor me chamou perto dele, eu percebi que ele queria falar alguma coisa. Eu debrucei em cima dele, coloquei o meu ouvido perto da boca dele. Ele chegou com a boca no meu ouvido e diz: assim diz o Senhor.
Para tu saber que eu te trouxe nessa casa, descansa em mim. Eu conheço a tua necessidade, mas eu te digo assim: eu sou Deus de perto e eu sou Deus de... Enquanto você está fazendo a minha obra aqui, eu desço na tua casa agora, eu dou saúde para os teus filhos e o meu nome vai ser glorificado. Só para você dar um glória melhor do que esse: enquanto você adora a Deus aqui, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família. Receba esta palavra. Alabaxoricai. Irmão, volta comigo aqui por causa do horário. Elias, um homem desconhecido, pastor Elismar, porque a Bíblia, quando vai falar desse homem, começa a dizer assim, ó: Elias o Tisbita. Tisbita não era o sobrenome dele, não. É porque ele era da terra de Tisbe. Se você for procurar no mapa, você nem acha Tisbe, nem no mapa da geografia da época. Tisbe era uma cidade tão insignificante que nem no mapa saiu. Aí Deus chama um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de uma cidade desconhecida, para fazer uma grande obra. Porque eu tenho uma notícia, irmão: Deus não precisa de medalhão para o nome dele ser glorificado, não. Deus não precisa de fama para o nome crescer, não. Deus não precisa dos intergalácticos da fé para o nome dele ser adorado, não. Eu quero dar uma notícia: eu não sei quem você veio ver, mas eu sei quem eu vim aqui adorar. É Ele, por Ele, para Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus. Um dia tentaram pirraçar João Batista. Chegaram em João Batista para dar uma cutucada em João Batista, dizendo: João, sabe por que tem crente faltando no teu culto aqui no deserto? Porque aquele que você nos apresentou lá no Jordão e batizou ele, teu primo, está fazendo culto na cidade agora. Quem é que vai sair da cidade para vir no calor do deserto? Primeiro. Segundo, você sempre pregou que não era para nós sentar no meio deles, pois teu primo está sentado lá. Você sempre pregou que não era para nós nem beber e nem comer com eles, pois ele está bebendo e comendo com eles. E detalhe, hein? Aqui só tem machado posto na raiz. Lá cego vê, lá coxo anda, lá mudo fala. É claro que está faltando gente aqui e está sobrando gente lá. Quando pensaram que iam deixar João Batista frustrado, João Batista diz assim: eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. Eu nunca disse para você que eu sou o noivo. Eu sempre disse que eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo não tem direito sobre a noiva. Eu sempre preguei que eu não sou digno nem de me abaixar para desatar as sandálias do pé dele. Eu preguei para vocês que eu vinha antes dele, mas ele era primeiro do que eu. E eu quero dar uma notícia: se vocês estão pensando que vocês vão me aborrecer com isso, eu quero falar para vocês: convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Eu estou sentindo Deus aqui. Pastor, fui pregar, não vou falar o lugar por questão de ética, porque está filmando, mas apesar que o que eu vou falar aqui é louvável, mas enfim. Fui pregar numa cidade, quando eu cheguei naquele lugar, não sei nem se eu contei isso aqui já, mas se eu contei eu vou contar de novo. Quando eu cheguei nessa cidade, na porta da igreja, a igreja não tem estacionamento, mas é uma avenida muito movimentada. Então a igreja é recuada e na frente da igreja tem algumas vagas. Colocaram uma corrente, porque não era para todo mundo, para não dar muita lotação. Quando eu entrei tinha só uma vaga. Quando eu cheguei na porta da igreja só tinha uma vaga. O irmão veio, olhou a placa do meu carro, viu que era de Catanduva, falou: pastor Isaías, pode entrar, pastor. Abaixou a corrente, só tinha uma vaga que segundo ele era minha. Ele ainda muito gentil, moço educado, falou assim para mim: o senhor quer que eu estacione o carro para o senhor? Falei: meu irmão, vou colocar o carro aonde? Ele falou: aqui. Falei: então não preciso nem descer, eu já coloco aqui mesmo. Quando eu desci do carro, cumprimentei ele, falei: o senhor quer que ficar com a chave? Porque vai que precisa manobrar o carro. Ele falou: não, porque a saída é por lá, pastor, do senhor é o último, do senhor não vai incomodar ninguém. Falei: então tá bom. Olhou para mim e falou: eu faço questão de levar o senhor lá no pé do altar. Quando ele foi me levar até o pé do altar para me apresentar para o pastor, tinha um outro diácono. Ele falou para o outro diácono: ó, leve o pastor Isaías, por favor, que eu vou voltar lá na porta para tomar conta dos carros. Aí ele olhou para mim e falou: o senhor não se importa não, né, pastor, de eu passar o senhor para o nosso irmão e eu voltar no meu serviço? Eu falei: não, fique em paz. Mas uma educação. Chegou lá na frente, o irmão me apresentou, sentei do lado do pastor, pregamos, acabamos de pregar em São Bernardo, fomos em Santo André para a gente jantar, estamos num lugar, quando eu olhei, chegou o irmão que me recepcionou no estacionamento, lá na guia, lá na calçada da igreja.
Eu virei para o pastor e falei: pastor, não é aquele irmão que toma conta lá na calçada da igreja? Ele olhou e falou: é ele mesmo. Chamou ele, deu a parte do Senhor, falou: quer sentar aqui? Ele disse: não, pastor, aquela família, eu já combinei com ela por telefone, está me esperando, vocês já estão acabando, nós chegamos agora, eu vou atrapalhar. O senhor me dá licença? O pastor disse: fica à vontade. Ele despediu da gente, foi para lá, eu fiquei olhando para o moço, e eu disse para o pastor assim: pastor, que educação, hein? Que diácono educado. Rapaz, o camarada que é recepcionado por um homem desse na igreja, ele volta sempre, só por causa da educação do irmão lá na rua. Falei assim: ele é diácono do senhor lá? Ele falou: não, não é diácono não. Ah, não é não? Não. Ele está auxiliando o auxiliar. Irmão, eu nem sabia que tinha esse cargo na igreja. Ajudante de auxiliar. Eu falei: ele é o quê? Ajudante do auxiliar. Porque se ele for aprovado, aí ele vai ser um auxiliar. Eu olhei para o pastor e falei: pastor, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu não sei qual é o método que o senhor usa para aprovar alguém, mas se for por educação, esse homem já está aprovado. Aí o pastor disse assim: não, ele é educado mesmo, ele é o juiz da cidade, ele é educado mesmo. Eu falei: meu Deus, o juiz da cidade manobrando o meu carro. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Tem gente que sobe no altar, sobe no cargo, sobe na posição por troca de favor. Tem gente que chega no ministério por apadrinhamento. Mas eu quero dizer que na obra de Deus não é assim não, viu? Eu quero dizer que se Deus quiser, Ele pega quem está na roça, coloca no altar, mas Ele pega o doutor e coloca na porta. A glória é dEle, a casa é dEle, o poder é dEle. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Mas vamos para frente aqui, vamos para frente. Esses dias, pastor, um moço congregava conosco lá em Catanduva, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu vou me retirar da igreja. Eu falei: é mesmo, irmão? É, vou me retirar. Eu falei: por quê? Ele falou: porque Deus está me conduzindo para uma outra casa. Eu falei: bom, se Deus está te conduzindo, eu já não vou nem perguntar mais nada, está liberado, Deus abençoe. Porque se a pessoa fala assim: pastor, eu estou com desejo de ir, a gente sente e conversa. Mas quando a pessoa chega falando: Deus mandou, vá. Mas o senhor sabe se mandou mesmo, pastor? Não, eu não sei, mas se ele falou, então vá. Passou 3 anos, preste atenção no que eu estou dizendo. 3 anos. Do nada, de membro de banco, ele já foi a vice-presidente da obra. Porque alguém chegou nele e falou assim para ele: o que você faz lá com o pastor Isaías? Ah, lá de vez em quando eu prego. Não, você está tardando a tua chamada, meu irmão. A chamada é forte, verdade. Deus tem uma obra grande na tua vida, verdade. E se você for ficar lá, o tempo vai passar e você vai ser esquecido. Vem para cá. Aqui você não fica sentado não. Aqui eu quero que você comigo no altar. E já vou te falar, eu quero você comigo vice-presidente. O moço novinho falou: eu estou dentro. Só que passou 3 anos. Jesus falou para ele: volta. Aí lá vem ele: pastor, Jesus mandou eu voltar. Falei: mas se Jesus mandou, seja bem-vindo, irmão. Ele falou: só tem uma coisa, eu entendi por que Jesus me tirou daqui há 3 anos atrás. É mesmo? Por que Jesus te tirou daqui? Porque Jesus queria me colocar numa posição, para quando eu voltasse numa posição diferente da que eu saí. Eu falei: qual que é a posição que Jesus te deu? Ele falou: eu sou vice-presidente. Eu falei: prazer, o senhor quer voltar mesmo? Eu quero. Deus abençoe, desce, aqui o senhor é membro. Ô Jesus, pega leve, porque vai que alguém de Pradópolis quer ir para Catanduva, não vai me procurar lá assim, Jesus. Ele olhou para mim e falou: pastor, mas lá de cima eu vou ter que descer lá embaixo. Eu falei: meu irmão, você sabe o que é subir um prédio de 24 andares? Ele olhou para mim e falou: eu não sei o que é um prédio, pastor, muito menos de 24 andares. Eu falei: eu vou usar o que é 24 andares, porque eu já subi num apartamento no 24º andar e subimos pela escada. Um amigo meu mudando para o apartamento dele novo falou para mim assim: vamos passar para você conhecer meu apartamento novo? Vamos. Chegamos lá, tinham liberado as chaves, muito morador subindo e descendo com mudança, tanto social como de serviço. Aí ficamos 15 minutos esperando o elevador. Ele olhou para mim e falou: você se importa de subir nas escadas? Eu cheio de gás, falei: qual que é o andar mesmo? 24º. Falei: tranquilo, vamos lá. Irmã, as escadas, pastor, a gente fazendo assim, ó. Quando chegou no 4º andar, falei: vamos parar que o meu labirinto já começou a rodar aqui, irmão.
Eu falei para ele: meu irmão, você não tem noção que é subir 24 andares pela escada. Mas só para você entender, sabe o que você fez? Você cortou caminho. Foi como se você tivesse subido 24 andares. E quando você chegou lá em cima, você lembrou que deixou a chave lá no console do carro no estacionamento. Você correu, cortou caminho, mas você não vai chegar onde você quer se você tentar burlar o que Deus tem para você. Irmão, para resumir, cuidamos dele, Deus cuidou dele, ele foi obediente, pegou a fila, Deus levantou ele, já foi embora da cidade e anda pregando a palavra e o nome de Deus sendo glorificado. Tem gente que corre atrás de cargo, tem gente que corre atrás de posição, tem gente que quer comprar cadeira, mas eu quero te dar uma notícia: cadeira não entra no céu, carteirinha não te põe no céu. Mas o nome escrito no livro da vida vai te colocar no céu. Você pode dar um glória por esta palavra? Vamos voltar para o texto. Elias, quando chega, irmão, preste atenção como esse homem se apresenta. Elias se apresenta dizendo assim: ó, vive o Senhor. Parece que foi pouco o que ele disse, né, irmãos? Mas quando Elias disse vive o Senhor, Elias estava dizendo o quê? Deus vive, viu? Lembra do que eu disse no começo da minha fala? Jezabel estava pregando dizendo que Deus estava morto. É por isso que quando Elias se apresenta dizendo vive o Senhor. Alguém disse: mas vive ou está morto? Porque Acabe falou que está morto, Jezabel está ensinando que está morto. Agora aparece você estranho dizendo que ele está vivo. Acabe disse: ele está morto. Elias disse: ele está vivo. Ele está tão vivo que eu estou adiante dele. Ele está tão vivo que eu estou na presença dele. Só para você dar um glória. Ele está tão vivo que a tua casa está de pé. Ele está tão vivo que a tua família não afunda. Ele está tão vivo que a porta está sendo aberta. Ele está tão vivo que nós podemos crer no amanhã. Não é assim que diz o hino, irmão? Porque ele vive. Posso crer no amanhã? Porque ele vive. Temor não há. Alabachore calabai. Aí Elias diz assim, ó: vive o Senhor, vírgula, em cuja presença eu estou. Aí eu gosto disso, irmãos. Camarada, para falar um negócio desse tem que estar com o saldo cheio. Ele diz assim, ó: que segundo a minha palavra não cai chuva do céu e nem orvalho sobre a terra. Irmão, no tempo de escassez, de seca, de estiagem em Israel, poderia parar de chover, mas não parava de cair orvalho. E com o orvalho que caía do céu, muitas das vezes o agricultor sobrevivia com a umidade da noite. Mas Elias, quando se apresenta, ele não fechou a torneira não, ele fechou foi logo o registro. Ele disse: não chove e nem cai orvalho. Ou seja, eu fecho a torneira, mas também fecho o registro, segundo a minha palavra. Eu quero crer que o céu olhou e falou: puxa o saldo desse homem aí. Não, o saldo está positivo. Então debaixo da palavra dele, fecha as comportas do céu. Só que quando ele lança a palavra, Deus se apresenta a ele no verso 3. E a Bíblia diz assim: e apareceu o Senhor a Elias dizendo: Elias, vai-te daqui e vai-te para o ribeiro de Querite. Sabe o que Deus estava dizendo? Elias, sai de cena que quem vai se apresentar aqui agora sou eu. Elias, se esconde que quem vai entrar em cena aqui agora sou eu. Sabe aonde Deus mandou Elias, irmãos? No Querite. Querite é uma palavra hebraica que quer dizer shavat. Essa palavra traduzida em português é cortar do tamanho certo. Tem gente que quer ser profeta. Tem gente que quer alcançar a posição, mas ser cortado para caber no lugar não quer não, irmão. Vou te dar uma notícia: só consegue chegar no capítulo 18 e enfrentar os profetas de Baal quem já passou pelo Querite. É cortar e deixar do tamanho certo. A Bíblia diz que quando ele chega no Querite, diz o texto que a água estava, sacudindo de tanta água. A água tinha, e Deus mandou o garçom cuidar dele.
o garçom não era comum, mas era a provisão de Deus. O texto diz que o corvo levava a comida de manhã e o corvo levava a comida à tarde. E detalhe, carne fresca. Agora a pergunta é, da onde o corvo achava a carne se o país estava passando por uma escassez? Você entende isso, irmão? Está faltando na mesa do povo, mas o profeta está comendo na beira do rio. A pergunta é, da onde o corvo achava carne fresca para trazer de manhã e à tarde? Existem vários comentários, mas um dos comentários que eu achei muito bonito e quero compartilhar com os irmãos é: um dos lugares aonde possivelmente o corvo achou carne para levar para Elias foi na despensa do palácio de Acabe. Acabe querendo prender, matar Elias, e o corvo pegando da despensa dele, levando para o profeta. Porque se tem uma coisa que Deus não vai deixar, é de cuidar de você e da tua casa. Essa palavra é por revelação, irmãos. Se hoje é dia 5 de janeiro e cada dia do trabalho dos irmãos está trazendo um mês, nós estamos lutando hoje pelo mês de maio. É isso ou não é? Eu não sei se é assim, mas se não for, eu já estou falando. Eu peço até desculpa se não for, mas eu quero dizer coisa para os irmãos. Tem gente, eu vou repetir, tem gente com tanto medo. Eu quero dizer uma coisa: se você tem que se preocupar, é só com uma coisa: teu nome está escrito no livro da vida. Porque eu vim aqui como homem de Deus profetizar, não é só no mês de maio na tua vida e na tua casa, não. E se você crer, receba a palavra. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, prepare um glória, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra. Você crê nesta palavra, irmãos? Tem provisão de Deus para você. E vou dizer mais, não é só provisão na área financeira não, espiritual também. Porque Deus vai salvar a casa de alguém aqui. O diabo não leva a tua família, o vício não destrói teus filhos, o pecado não arrebenta a tua casa. Receba esta palavra. Salvação em 2023 para a casa de alguém hoje aqui. Você acredita nisso, irmãos? Allah canta labai. Vem comigo aqui. Só que tem uma coisa, irmão. Chegou uma hora que o ribeiro secou. Mas quando o ribeiro secou, Deus vira para o profeta e diz assim: Elias, levanta-te daqui e vai para Serepta, que é de Sidom, porque lá eu já tenho provido uma viúva para cuidar de você. Irmão, parece bonito, né? Quando você lê o texto e diz: Deus mandou o profeta ir para Serepta, porque lá já tem uma viúva que vai cuidar. Parece bonito, né? Mas ouçam o que eu vou te dizer. Deus estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Porque primeiro Deus tem que trabalhar em mim, para depois Deus trabalhar através de mim. Tem gente que quer ser, mas não passou no querite não, irmãos. Se Deus não trabalhar em mim, é provável que Ele nunca vai trabalhar através de mim. Pode pregar, pode cantar, pode dirigir culto, mas vai ser uma lata vazia. Não tem transformação, não tem arrependimento, não tem salvação. Porque se Deus não trabalhar aqui, Ele não vai trabalhar aí. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi um dia chega no profeta Natan e diz assim, eu vou parafrasear, irmão, a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. Davi um dia chega em Natan e diz assim, Natan, eu estou com vergonha de Deus. Por quê, rei? Porque eu moro em casa de cedro e Deus mora em casa debaixo de cortina de lona. Eu estou com vergonha de Deus. O profeta perguntou, e o que você quer fazer? Ele falou, eu vou fazer uma casa para Deus. Irmão, qual é o profeta que vai profetizar o contrário, ouvindo o rei dizer que vai fazer uma casa para Deus?
Tem que estar com o Wi-Fi ligado direto, irmão. Não pode nem pensar em cair o sinal. Mas o profeta virou e disse: faça, porque Deus é contigo. Não é assim que diz o texto? Nota de rodapé: todo vaso vaza. Cuidado. Mas vamos para frente. Quando Natan chega em casa, Deus pergunta para Natan: de onde você vem vindo, profeta? Eu estou vindo da casa do rei. E o que o rei falou para você? Falou que vai construir uma casa para o senhor. E você falou o que para ele? Eu falei que ele pode fazer porque o senhor é com ele. Deus disse: quem foi que mandou você falar isso? Eu não falei nada. Volta lá e pergunta para ele quem é que está pedindo casa para ele. Volta lá e fala para Davi aonde ele leu que eu estou precisando de uma casa. Volta lá e fala para ele que inclusive a casa que ele tem, quem deu para ele foi eu. Então a casa não é dele, a casa é minha. Fala para ele que eu estou com saudade de quem ele era e não de quem ele é. Fala para Davi que eu estou com saudade de quando ele tinha harpa na mão e não cedro de rei na mão. Fala para Davi que eu estou com saudade dele quando ele se vestia de pele de animal e não quando ele está com veste de púrpura. Fala para Davi que eu estou com saudade dele quando ele tinha cheiro de canela na cabeça e não coroa de rei na cabeça. Fala para Davi que eu estou com saudade dele de quando ele tocava a harpa e o espírito maligno corria. Diga para ele que eu quero que primeiro ele seja, para que depois ele faça. Meu irmão, 2023, Deus vai tirar crente do acomodismo. Ala canta, ala pai. Senhor, eu quero voltar nessa cidade, Jesus, mas receba a palavra. Eu não vou engolir fogo não, receba em nome de Jesus. Esse negócio de vir no culto, só fica sentado para ver o que vai dar. Ouve, acaba o culto, vai embora. Deus está dizendo: eu vou levantar um exército nessa cidade. Eu vou despertar crente nesta casa, e o meu nome vai ser glorificado. Porque tem gente, preste atenção, tem gente que acha que é só o pastor. Chama o pastor, isso é para o pastor, é para o pastor. Chama o pastor, manda o pastor. Eu profetizo. Tem crente aqui que vai perder sono, porque Deus vai te chamar para conversar com você de madrugada. Ala canta, ala baixou. Se você crer, tu vai falar em línguas estranhas no volante do teu carro. Deus está mandando um avivamento para esta igreja. Calabanta, lamanai. Deus está soprando o nome da igreja Adebrais de Pratópolis nessa cidade. Eu vou fazer, eu vou curar, vou libertar, eu vou salvar. Receba esta palavra.